Muito boa tarde, Fortaleza e região metropolitana, amigas e amigos ouvintes da Universitária FM. Estamos começando o programa Mundo do Trabalho de terça-feira, dia 21 de agosto de 2018. Aqui na técnica conosco, Antônio Carlos Lima. Na pesquisa do tema, Matheus Justino e Felipe Miranda, integrantes do Viés, o Núcleo de Economia Política da UFC. Também no apoio, Fernando Átila. Ao dar vez e voz aos representantes da classe trabalhadora, o mundo do trabalho é um espaço para divulgar suas lutas e conquistas. Hoje vamos receber os organizadores do seminário Crise e Mundo do Trabalho no Brasil. Desafios para a classe trabalhadora, um evento organizado pelo Centro de Estudos do Trabalho e Ontologia do Ser Social, CETROS, da coirmã Universidade Estadual do Ceará, a UES. Para tratar do assunto, convidamos os professores Epitácio Macário. Bem-vindo ao programa, professor Macário, boa tarde. Muito obrigado, nós que agradecemos aos ouvintes e a você, Márcio, pela oportunidade. Muito boa tarde. Macário é formado em Pedagogia, mestre e doutor em Educação pela UFC e é coordenador do CETROS. Também conosco a professora Erlênia Sobral, ela que é mestre em Educação e doutora em Serviço Social e também coordenadora do CETROS. Boa tarde, professora Erlênia. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos e todas. É um prazer para a gente estar vindo aqui divulgar o seminário e fazer o debate. Obrigado. Também conosco a bolsista de Iniciação Científica do CETROS, Tainara Alexandre. Bem-vinda, Tainara, ao programa Mundo do Trabalho. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos e a todas que estão sintonizados. É um prazer muito grande estar aqui para debater sobre o seminário. Obrigada. E hoje a gente espera voltar com a coluna Desconstruindo o Economês, com o economista Francisco Costa. Entra no ar agora, pela sua Universitária FM, o Mundo do Trabalho, com o apoio cultural da AFBNB, Sindijustiça, FETANCE, Sindifice e Sintaf Ceará. Esse apoio ajuda a construir uma visão crítica sobre as relações entre os meios de produção e a classe trabalhadora, estimulando a consciência, a solidariedade e o esclarecimento sobre essas relações. O programa Mundo do Trabalho traz para vocês agora um pouco de contextualização a respeito dessa situação que nós vivemos. Desde 2014, o Brasil vive uma crise transformada em recessão econômica, com efeitos cruéis para os trabalhadores, como o aumento da desocupação, expresso por meio do aumento do número de desempregados e desalentados. Os números aparecem na Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio, a PNAD continuada, que aponta 13,1% de desempregados em abril de 2018, além de 4,1% desalentados no primeiro semestre. Longe de ser um fenômeno repentino, surgido tragicamente após as eleições de 2014, ou mesmo na época dos debates entre candidatos à presidência da República, esta crise tem suas bases em diversos fatores internos e externos. O caríssimo serviço da dívida pública no Brasil, para citar apenas um ano entre maio de 2017 e abril de 2018, foram pagos 372 bilhões de reais em juros. A carência de infraestrutura básica, a dominância produtiva do setor agrário exportador e a consolidação do rentismo como forma preferencial de acumulação capitalista são os problemas internos mais claros. Só para vocês terem uma ideia, essa acumulação, a razão entre estoque de ativos produtivos variou de 15% em 1992 para 75% em 2008. Assim como as crises estadunidense de 2008, europeia de 2010, aliada à desaceleração do crescimento econômico da China, figuram como questões externas. Os representantes da classe acumuladora apresentam diversas explicações sobre a crise brasileira, e a principal delas, difundida pelos propagandistas do liberalismo, assegura que a razão fundamental de ocorrência da crise consiste num estado de tensão nos mercados, abre aspas, mercados, tomando o termo como se referisse a um reino sobrenatural, extrasocial, que segue a lei da oferta e da procura, em razão dos encargos trabalhistas supostamente altos. Apesar de ainda em 2016 o trabalhador brasileiro ser remunerado 16% menos que o chinês, já superexplorado.
e de uma expectativa futura negativa, como se existisse uma racionalidade unificadora e moralizadora regendo o sistema capitalista. As crises no sistema capitalista têm um importante papel para a manutenção da acumulação de capital. Restabelecem as taxas de lucro mediante a centralização e a concentração desse capital, que tende a se intensificar durante as chamadas crises, quando são absorvidos os capitalistas de menor porte pelos de maior envergadura, por meio de aquisições, cobranças de dívidas, fusões e outros processos de acumulação. Para os trabalhadores, as crises significam um período de profunda deterioração da qualidade de vida. No Brasil, o exército de desocupados, o IBGE aponta para aproximadamente 13,4 milhões de pessoas, ou 12,9% da força produtiva, tomam as ruas e periferias. Abaixam-se os salários, extinguem-se postos de trabalho, retiram-se os direitos conquistados pela luta dos trabalhadores, como é o caso da reforma trabalhista, e cresce a informalidade. Comparando-se a 2017, 557 mil postos formais foram eliminados e criados 647 mil informais, segundo o boletim de conjuntura do DIEESE. Por fim, atacam-se os sindicatos e as formas de organização dos trabalhadores para pressionar ainda mais pela degradação de suas condições de vida. O fim da contribuição sindical compulsória tirou 90% da receita dos sindicatos, pelo domínio da remuneração radicalmente abaixo do valor mínimo de remuneração da força de trabalho, e valor esse necessário para que essa se mantenha e se produza. Há ainda o agravante de uma tendência mundial de redução da força de trabalho, sendo essa substituída por máquinas, robôs e a chamada inteligência artificial. O sistema capitalista apresenta uma tendência decrescente das taxas de lucro, dessa forma, por mais que experimentemos ciclos de crescimento, não é possível assegurar a permanência do sistema capitalista sem que se produzam inúmeras guerras para frear a tendência ou que haja um desemprego em massa, surgimento de megacorporações mais poderosas que os estados e a deterioração das condições de trabalho e remuneração. Bom, depois dessa apresentação longa, e a gente já falando a respeito de um pouco daquilo que vai ser debatido no seminário, professor Macário, eu gostaria de começar com o senhor. A crise brasileira, como mencionado nesse texto, é um fenômeno de origens estruturais como as crises em geral, nas economias nacional e global, e, portanto, não é resultado de uma simples má contabilidade de governos. Em que ela se sustenta, portanto, nacionalmente e internacionalmente, essa crise? Bom, vi atentamente a síntese que você apresentou aqui, mas até parabenizar a equipe de produção, a equipe do Viés que produziu Mateus, um texto tão simples, tão sucinto e objetivo. E objetivo, que traz os elementos tanto estruturais como conjunturais causadores das crises e alguns impactos, inclusive, que já são observáveis no mundo do trabalho no Brasil. Em direto à sua questão, tem duas grandes visões sobre essa crise, disputando essa crise que o Brasil está metido. A primeira delas, que é protagonizada pelos rentistas, pelos que interessam o recrudescimento do neoliberalismo, está afirmando fundamentalmente a velha regra de que o Estado gastou muito nos últimos anos, se referem principalmente ao segundo governo de Lula, que vai de 2007 a 2010, bem como se referem ao período de Dilma, que o Estado teria crescido muito e portanto, teria desencadeado esta crise. Essa é a justificativa que serviu de base para o golpe. Do ponto de vista da macroeconomia, essa era a principal justificativa que deu suporte. Aquela escola que se autodenominou de neoclássica, que justifica e que busca o livre mercado a qualquer custo. Inclusive, você chegar para o neoclássico e disser assim, tá, mas o livre mercado, primeiro,
ele não foi fundado por si mesmo. O próprio Estado criou o livre mercado. Karl Polanyi, num livro excepcional chamado A Grande Transformação, explica isso em detalhes. Segundo, se a gente chega para o neoliberal, um cara neoclássico diz assim, o livre mercado deixar o seu bel prazer, ele vai causar muito sofrimento para o povo trabalhador, para os menos favorecidos. O que eles vão responder é o seguinte, esse sofrimento é necessário para que o mercado recupere o dinamismo, para que a economia recupere o dinamismo, volte a crescer, é preciso que alguém queira. Eles não têm nenhuma cerimônia em assumir que tem que mandar para o inferno, para o sofrimento, centenas de milhões, centenas de milhares do povo trabalhador, as frações mais vulneráveis que vivem do trabalho. A segunda vertente que disputa no campo do liberalismo, que disputa essa crise, é uma vertente de orientação keynesiana, neo-keynesiana, que diz o seguinte, no momento de crise como esse, é muito importante e necessário que o Estado multiplique seu investimento, que o Estado se torne mais forte na economia, que o Estado, de fato, injete dinheiro e encontre formas de racionalizar, é verdade, esse investimento, mas injete recursos na economia. Então, tem essas duas grandes explicações disputando essa crise. A que está levando a melhor nessa disputa é o neoliberalismo ortodoxo, né? Que inclusive operou um golpe. E tem uma terceira visão, que é aquela ligada às forças do trabalho, que dizemos o seguinte, primeiro, é absolutamente necessário enfrentar essa crise, exige mudanças estruturais nesse país. Exige uma reforma tributária imediata, porque no Brasil é estranho. O Brasil, o sistema tributário é o Robin Hood às avessas. Ele expolia os mais pobres para passar para pagamento da dívida pública, para financistas. Rapidamente, até para a gente poder ouvir os outros participantes, de que maneira ele faz isso, professor? Para que isso fique bem claro para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, para que faça sentido também tudo isso que o senhor está falando. É bom porque está bem clarinho na minha cabeça, porque eu saí de casa de um artigo que eu estou elaborando com um pesquisador lá do Paraná, chamado Luiz Fernando Reis, vamos publicar em breve, em que eu estava trabalhando exatamente com a questão do sistema tributário, nesse momento lá em casa. E construí um gráfico que é o seguinte, o sistema tributário brasileiro retira recursos dos mais pobres e transfere para os mais ricos através de dois mecanismos. O primeiro é que ele é 49,7% da carga tributária brasileira, ela é sobre o consumo. E sobre o consumo, ela atinge diretamente, de forma igual, todos os estratos de renda da população. Um rico que tem renda 1.000, que compra esse livro, ele paga um tributo X. O pobre, o professor universitário, que sou eu, que tem uma renda de 8.000, ele compra o livro e paga o mesmo tributo. O pobre, que tem uma renda de um salário mínimo, ao comprar esse livro, ele paga o mesmo tributo do professor universitário e do rico, que tem uma renda de 1.000, de 1 milhão, digamos, na minha comparação aqui. Então, o fato de ter uma tributação em cima do consumo de bens e serviços da ordem de 50% da carga tributária, é toda retirada do consumo, é um mecanismo iníquo de extração de quem não tem e favorecimento dos que têm. O segundo mecanismo, que eu vou lhe dizer aqui, estava pegando isso agora na Anfip, ao vir para cá. O imposto no Brasil, a taxação no Brasil sobre grandes fortunas e sobre transferência de fortunas, de herança, de patrimônio, ele atinge no máximo 8%. Você sabe como é isso nos outros países? Tem país que o imposto sobre as grandes fortunas e a transferência de grandes fortunas alcança 55%, aí vai descendo. 50%, 40%. O Brasil, a média da OCDE é 17%. Pegando vários países que têm uma performance econômica e social muito abaixo do Brasil, em termos de industrialização, tamanho do PIB. O Brasil é 8%. Então a gente tem que mexer nisso aí. Porque o sistema tributário brasileiro é profundamente iníquo. Favorece o patrimonialismo, ele robustece a riqueza, o patrimônio, em desfavor do trabalho, da renda dos trabalhadores. Ele retira dos de baixo e transfere para os de cima. Quer dizer, o mecanismo é bastante claro,
para quem estuda isso. A população tem que saber disso, tem que mexer nisso. Professora Helênia, em que profundidade essa crise impactou nas condições de trabalho e remuneração no Brasil? É interessante, né, pautar essa questão, exatamente quando a gente está depois da reforma trabalhista, que é um dos sintomas do processo de restauração do capitalismo, à medida que ele impacta e ataca as condições de trabalho para poder explorar de forma mais livre. Os dados que a gente tem, mesmo já depois da reforma trabalhista, falam do aumento da insegurança, do ponto de vista da não estabilidade desse trabalhador que vive agora contratos mais flexíveis ou mais precarizados, ou bicos mesmo, né? A taxa de desemprego subiu mais de 13% no primeiro trimestre de 2018. Nós temos 45 milhões de pessoas na informalidade, portanto, isso já sinaliza, né? São dados oficiais. Você tem um aumento dos números de trabalho intermitentes, desligamento, informalidade, enfim. A troca, né? Sim. Por aquilo que era formal e agora Isso. Por aquilo que é informal. Exatamente. O crescimento você forneceu na síntese, né? Isso, exatamente. E a gente, ao mesmo tempo, está trabalhando com dados com uma certa dificuldade de mensurar a desocupação, porque também tem situações de terceirização que não estão computadas aí. E a gente, oficialmente, se entende quem é desempregado, quem está à procura de emprego. Então, os milhões que não estão, a gente contabilizaria, segundo dados do IBGE, que estão pessoas fora da força de trabalho, desempregadas, mas que não há registro de terem procurado emprego, 64,9 milhões de pessoas nessa situação. Né? Então, são situações em que... trabalho precário, picos, né, que são considerados como emprego, mas que não entram nessa taxa de desemprego. Então, a pessoa que passou no trabalho rapidamente por ali, ela não está nessa condição de procura de desempregado. E do ponto de vista social, a gente lembra que o processo de restauração do trabalho vem casado aí com o neoliberalismo, no sentido de que o Estado vai reduzir, como o Macari acabou de explicar, e essa é a tendência hegemônica do Brasil, como em vários países da América Latina, como receita mesmo, né, resposta ao receituário internacional, como países de dependência. Então, você tem situações em que o Estado se retirou, né? Inclusive, já se sinaliza cortes sociais novamente, já houve cortes no Bolsa Família. Então, você tem aí uma massa de desempregados que já sofre com a ausência do trabalho, mas que não vai encontrar o aparato no Estado. E aí vamos ver também com a reforma da Previdência. Você tem, por exemplo, famílias hoje que não conseguem cuidar dos seus idosos. Aí você imagina, e são idosos que ainda têm a remuneração. Vamos imaginar futuramente o que será a condição de cuidado desses idosos quando você não tem a total desproteção do Estado, né, nenhuma remuneração na família, e cuidar do idoso, e o processo de cuidar é extremamente complexo, né? Demanda não só o tempo de dedicação, mas demanda também condições financeiras mínimas para poder cuidar. E esse cuidar, né, tanto do idoso quanto das próprias crianças, também é uma questão de gênero a ser discutida, né, na questão do trabalho. Isso, e a própria reforma trabalhista desrespeita e passa por cima da questão de gênero, né, quando permite mulheres grávidas em situações de trabalho insalubre, hoje é permitido, né, fora as condições de trabalho historicamente já ruins para as mulheres, então isso também dá uma piorada. E como você fala, se você não tem creche, se você não tem condições, né, no ambiente familiar, desse cuidado também com as crianças, como é que essas mulheres vão ao mercado de trabalho, homens e mulheres como é que vão enfrentar e vão garantir também esse cuidado com o ambiente familiar, né? Enfim, é isso. Tainara, em que pese o seminário como ponto de reflexão, quais os temas e como ele se organizará? Bom, o seminário, na sua gênese, né, de tema central, que é crise e mundo do trabalho, ele já traz uma problemática muito atual na sociedade, né? Fora o tema geral, nós vamos ter 6 mesas que abordam temas como o conservadorismo, que inclusive a professora Helênia vai estar coordenando essa mesa, mesas que pautam também a crise da educação, a crise dos movimentos sociais. Então, assim, é um seminário de 3 dias que está pautando, vamos dizer assim, um conjunto, né, das contra-reformas que nós estamos vivenciando hoje na sociedade. Além disso, nós estamos contando também com apresentações de trabalhos, né,
né, foram inseridos 7 GTs que vão estar ocorrendo na quinta-feira e na sexta-feira, nos quais nós tivemos inscritos 71 trabalhos. Destes, 63 foram aprovados, trabalhos que estão inseridos, né, nessa dinâmica que os professores Macaria e Arlênia falaram. E também a gente vai estar pautando outras questões, como as atividades artísticas, que também vão estar trazendo essa questão da arte também na atualidade. Macário, voltando à questão do seminário como um todo, né? Sabemos que os processos de crise no sistema capitalista em geral não repercutem de maneira igualitária para todos, ou mesmo para a classe social acumuladora, a burguesia, como um todo, né? Por quais mecanismos é possível que determinados grupos econômicos tirem amplo proveito desses momentos de crise? Isso se dá de uma maneira mais aprofundada agora, né? A sua pergunta é muito importante, porque para a gente analisar essa crise que estamos vivendo, é preciso encontrar o DNA dos grupos, das frações da burguesia, que, associado com as demais frações, estão hegemonizando e levando a melhor. Tá certo? Quando a gente desce do nível de análise, a burguesia contra os trabalhadores. Tá, esse é o primeiro grande nível de análise. A burguesia tentará sempre roubar fundos, rendas do trabalho em momento de crise. Isso é inevitável, porque a economia não... Deus não ajuda muito a economia, não tem milagre. Deixa eu trazer só um dado que a gente escutou aqui na semana passada e que é importante a gente ressaltar. Um trabalhador bancário trabalha 4 dias por mês para receber o seu salário. Sim. Todos os outros dias que ele trabalha... É excedente. É a mais-valia que não pertence mais a ele, e sim ao seu empregador. Descendo nesse nível de análise, nós podemos dizer, portanto, que contemporaneamente, desde a crise dos anos 70 para cá, o capital tem feito 2 coisas. Aqui é um estudioso que vai estar hoje aqui em Fortaleza, o David Harvey, né? Acho que você vai para... Às 17 horas. É uma Foi pena que eu não consegui. 16 horas. Acho que 1 hora depois que abriram as inscrições já não 50 tinha mais. minutos. 50 minutos. Então, o Harvey é um arguto intérprete desse momento. Ele diz o seguinte, baseado no Marx. O capital tem se utilizado de 2 grandes coisas clássicas. Não é novo, mas agora ele tem repotencializado elementos que estavam lá na origem do capitalismo inglês, que o Marx chamou de acumulação primitiva. Ele tem que lançar mão de 2 ferramentas. Aprofundar a exploração dos trabalhadores. Quando você pega, Márcio, uma reforma trabalhista dessa, ela é a expressão jurídica da exploração, da imposição de um rebaixamento das condições gerais de vida do povo trabalhador. Ela é uma imposição jurídica de maior exploração, de apropriação de parte da renda do trabalho para o capital, para aumentar essa mais-valia. Agora, o Harvey diz o seguinte, tem outro elemento que o capital tem que lançar mão, que é o processo de expoliação. Ele trabalha com a exploração do valor e a superexploração, que é muito comum na América Latina, não é só exploração, é também um regime de superexploração do trabalho. E ele trabalha com a expoliação, que é arrancar a propriedade, arrancar a renda, arrancar a terra, arrancar o território de comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, porque o capital precisa desse território e precisa dessa renda. Inclusive o território dos direitos públicos, que tinha sido consagrado como algo que se movia para além da lógica mercantil, para além da lógica do mercado, o capital tem que intervir aí. Portanto, ele passa a ocupar também o território das políticas públicas, dos direitos sociais. Então, a expoliação. E um dos mecanismos que eu deixo para o outro bloco, a gente aprofundar, é exatamente o da dívida pública, porque aí a gente identifica claramente a retirada de recursos do povo para transferir hoje, fundamentalmente, para o capital rentista. A nossa bolsista, a Tainara Alexandre,
que está junto com a gente aqui fazendo o programa, e a Richelle Barbosa, que está participando junto com a gente diretamente na nossa transmissão do Facebook. Ela diz o seguinte: ao analisar os dados apresentados pelo professor Macário, é que, não é possível discutir hoje políticas sociais públicas sem mexer no campo da dívida pública e no da arrecadação tributária. E isso é muito evidente. Esses dois campos são expressões da expoliação dos mais pobres. 3. O modo iníquo com eles são concebidos no Brasil tornam inviável exercer políticas sociais que abranjam de fato as necessidades de reprodução social dos trabalhadores. Obrigado pela Richelle Barbosa estar aqui participando junto com a gente dessa transmissão do programa Mundo do Trabalho. Agora eu gostaria de convidar a professora Erlênia novamente a fazer uma participação com a seguinte pergunta, né? Quanto ao Brasil, professora, como esses grupos empresariais têm se organizado política e economicamente para defender os seus interesses? Acho que é importante situar, a partir dos elementos também que o Macário colocou, que a gente tem uma burguesia historicamente, né, submissa ao processo de dependência internacional, mas também que se beneficiou bastante desse processo de dependência. E nos últimos tempos, se a gente for pensar, né, o central dessa busca de organização da classe empresarial, certamente que a gente vai ter na figura do Estado o elemento central de disputa do fundo público, né? E aí passa pela dimensão da hegemonia rentista, que disputa a questão da dívida pública, né, como prioridade e absolutamente naturalizada para a população brasileira, como se naturalmente a gente tivesse que pagar e nada a questionar, mesmo que a Constituição de 88 tenha indicado o processo de auditoria da dívida, é super naturalizado que a gente exatamente que a gente não possa questionar. Então, mediaticamente, por exemplo, e a gente sabe que esse é um setor que representa, né, os interesses dos empresários brasileiros, né, é parte do que eles expoliaram também na classe. Então, o setor de comunicação viabiliza uma ideia de como se a dívida pública não fosse nada. Você indo minimamente para a auditoria cidadã da dívida, você percebe, do ponto de vista dos elementos históricos, que, por exemplo, a Fatorelli, né, apresenta, que essa dívida tem que ser, né, pensada, tem que ser investigada, porque desde a ditadura ela já apresentava sinais, né, de um crescimento que não era definido de forma muito clara para a população, transparente, que ao longo do processo de crescimento dessa dívida, o próprio Estado absorveu dívidas de empresários, ou seja, dívida privada que se tornou dívida pública, e mudança de credores aí, que houve também mudança de juros, né? Então, esse é um dos setores. Me parece que quando a gente pensa o Estado, e a Richelle tocou no elemento fundamental, isso tem significado uma redução das políticas sociais. Se a gente foi crítico, e estava correto em ser crítico ao período, né, petista, e de fato foi bastante limitado, entretanto havia pela própria tensão da classe, algum nível de conquista, que logo em seguida, esse mínimo conquistado, o próprio Sistema Único de Assistência Social foi sendo derruído, né? A gente hoje, como assistente social, por exemplo, sofre forte impacto de um processo em que a gente iniciou uma expansão de mercado como assistente social, mas logo em seguida, né, os equipamentos sociais ficaram à deriva de não ter mais nenhum recurso. Então, está aí a exemplo da redução que foi o Bolsa Família, ainda que hoje ele ainda seja bastante usado, né, até para a questão eleitoral e tal, mas a redução ficou clara das farmácias populares, de vários itens mínimos que estavam de alguma forma, né, beneficiando as condições e a disputa pela classe trabalhadora do fundo público, significou agora uma redução total. Então, hoje os empresários, como historicamente foi do Brasil, essa apropriação do Estado, você também tem a federação hoje que, por exemplo, no processo do impeachment da Dilma, a Fiesp foi fundamental, com a história lá do pato, né, andando aí pelo país. Então, foram protagonistas. Tem os grupos empresariais que hoje, né, são hegemônicos e, portanto, a gente tem essa disputa nos vários campos ideológico. Tem hoje a questão de que também, o quanto a gente puder reduzir de criticidade do acesso da população à escolaridade, e aí a escola sem partido é um dos exemplos, né, de como você tenta retirar da escola qualquer nível de criticidade e apropriação
mais científica da realidade, a partir das contradições da própria realidade. E, portanto, eu acho que... E outra coisa que tem sido muito presente é, de vez em quando, você, minimamente quem assiste TV, percebe o Congresso ali dando isenção, né, de imposto para empresário. Então, você tem várias formas que o empresariado, como, né, a matéria do capital, vai, né, a materialidade do capital que vai disputando. Então, você tem vários caminhos aí históricos e reiterativos da sociedade. Eu vou explorar um pouquinho mais a senhora, né? Em que Sim. estado se encontram as organizações de classe no Brasil, sobretudo após a reforma trabalhista, e como elas têm se articulado para enfrentar esse cenário devastador? Eu acho que essa expressão que você usa já, né, indica bastante, ilustra bastante essa dimensão de que a gente vive o que a gente chama hoje de um contexto de descenso da luta de classes, né, do ponto de vista da classe trabalhadora. O período petista significou um relativo, né, processo de apassivamento da classe, né, a contradição, ao mesmo tempo que a gente teve conquista, houve um processo de busca de trazer a classe para o Estado, através das lideranças e tal, que, em certo sentido, apassivou a classe. E depois, esse processo significou que a gente não reagiu à altura, né, tanto ao processo do impeachment, e todos os golpes que vieram em seguida com relação à reforma trabalhista, a tentativa da reforma da Previdência, e a gente percebe que não tem resposta à altura, né, do ponto de vista das ruas. Ainda que haja tentativas das centrais, a CUT, a CSP com lutas, entre outros, de reagir, você não percebe ainda uma reação à altura do que foi todo o desmonte das políticas sociais. Enfim, eu diria que a gente está num momento muito tenso. Não diria que a gente eliminou, porque tem muitas lutas localizadas, inclusive do ponto de vista da luta contra as opressões, mas que a gente precisa, de fato, né, sair dessa condição de órfão e começar a reagir de forma mais contundente com relação a tudo que está ocorrendo e que vai contra os direitos dos trabalhadores. Deixa eu só fazer uma provocação para a senhora, Sim. no sentido de trazer para a realidade factual. Sim. A gente tem uma negociação que está em andamento desde o início do mês de julho entre os banqueiros e os bancários. E os banqueiros têm sinalizado que não vão ceder. Qual seria a saída nesse caso, professora, a senhora que é uma observadora a partir da academia? Toda vida que a gente pensa na saída, a gente sempre joga para o campo da luta social, né? Porque não é bem um debate teórico, embora a gente possa tentar ensaiar através da história, perceber como é que a gente pode certamente enfrentar isso. Quando a gente diz que a gente está num momento e no contexto de descenso, é dizer que as condições de barganha da classe, elas estão pioradas, né? E aí você vê setor que pode dizer que não vai ceder porque não há luta social suficiente para enfrentar isso. A gente na UES hoje, por exemplo, como trabalhadores, docentes, servidores, estudantes, hoje enfrenta a situação em que a gente tem praticamente 0% de... não tem aumento, né? E a gente não tem conseguido, apesar da nossa história de luta, reagir à altura do que precisaria reagir diante desse congelamento salarial que está nesse contexto do Brasil hoje. Eu participei sábado de uma atividade dos servidores do INSS, e a exemplo do que você está colocando, mostra também como esse setor lá de trabalhadores, que vai passar por agora por aquela ideia do trabalho em casa, como ele vai sem nenhuma segurança, né? Sem nenhuma segurança, inclusive do ponto de vista do mundo virtual, dele trabalhar em casa, do chamado teletrabalho, e como ele vai vivenciar isso. E hoje eles estavam sinalizando no sábado das dificuldades de negociação para pelo menos eles, né, acalmar e dar uma condição mínima dessa mudança que é inevitável. O setor dos bancários sempre foi forte, mas eu acho que a condição, né, geral da classe hoje tem fragilizado. É um setor que foi forte, mas ao mesmo tempo que é um dos setores que mais sofreu com o processo de reestruturação, de inovação organizacional, tecnológica, que se fragilizou bastante. Do ponto de vista das saídas, eu penso que é a gente apostar bastante em formação política. Esse aqui é um exemplo da gente estar tentando pensar em conjunto a realidade social. É a gente apostar em seminários como o do CETROS, que buscam, né, trazer para a academia o processo de socialização das pesquisas que a gente tem feito, dar evidência, denunciar. E certamente que não há outro caminho, né, fundamental do conjunto das lutas de estar nas ruas, né, e não ficar
apenas das lutas corporativas, que é um dos problemas que a gente também tem do ponto de vista da luta sindical, né? Tentar sair e aí o papel das centrais é fundamental, né? Mesmo que a gente tenha crítica às formas históricas de organização da classe, certamente também que a gente não tem nada no lugar ainda que consiga estar à altura dessas formas históricas, né? Eu vou interromper um pouco a entrevista para um pequeno bloco de notícias, uma nota só, né? É importante a gente falar o seguinte, né? A fazenda que fornecia café a Starbucks é flagrada com trabalho escravo. O texto foi produzido pela Repórter Brasil, uma organização não governamental que produz jornalismo independente, e a autora é a Daniela Penha. Eu vou ler aqui um trecho bem curto, até para a gente poder só informar os nossos ouvintes, né, para que eles tomem a decisão se vão ou não continuar tomando café da Starbucks. Quem chega à fazenda Córrego das Almas, em Piumhi, no interior de Minas Gerais, imagina que está diante de uma propriedade modelo. Abre aspas. Não é permitido trabalho escravo ou forçado. Fecha aspas. Diz uma placa, das várias que ostentam certificações internacionais, entre elas uma ligada à norte-americana Starbucks. As plantações de café, porém, trabalhadores rurais eram expostos a condições degradantes de trabalho. Viviam em alojamentos precários, sem rede de esgoto e água potável. Na semana passada, em operação no local, auditores fiscais do Ministério do Trabalho resgataram 18 trabalhadores rurais em situação análoga à escravidão. A fazenda, conhecida na região como Fartura, tinha o selo UTZ, o maior do café, que foi suspenso após a certificadora ser questionada pela Repórter Brasil sobre o flagrante. A propriedade rural possui também a certificação CAFE Practices, selo da Starbucks em parceria com a SCS Global Service. As duas empresas informaram à reportagem que vão rever o certificado de qualidade da fazenda. As certificadoras verificaram cadeias produtivas e têm entre seus objetivos garantir compras éticas com boas práticas trabalhistas. Voltando aqui, para a gente recolocar o professor Epitácio Macari, por quais mecanismos a burguesia busca influenciar o preço dos salários para baixo e o Estado ocupa que papel nessa luta de classes, professor? Papel fundamental. O Estado sempre cumpriu esse papel específico no momento tranquilo, no momento de crise, ele buscar não só atuar na normatização da vida social, através da hegemonia e da coerção, mas também atuar como um ente que arrecada parte da mais-valia gerada socialmente e aloca parte dessa mais-valia. Como é que ele tem atuado nos dias que correm aqui no Brasil? Aí tanto faz, Brasil ou qualquer outra geral, parte do mundo, né? É geral. Agora, isso ocorre de forma específica em cada nação, porque tem as particularidades, né? O neoliberalismo brasileiro não é o mesmo em inglês. A questão social no Brasil não é a mesma em inglês. Só para você ter uma ideia, o capitalismo se impõe na Inglaterra homogeneizando a classe trabalhadora. Tanto no campo como na cidade, o capitalismo inglês assalaria. Todo mundo está sob o teto do salariato e dos direitos correlatos. No Brasil, historicamente, desde os anos 30 do século passado, quando se dá a transição da Revolução Burguesa Brasileira, nós temos uma classe trabalhadora extremamente heterogênea. A Erline trouxe dados aqui do século XXI, em que se repõe uma velha estrutura de cerca de mais da metade da população economicamente ativa inserida em trabalhos não formais. Isso não é a mesma coisa na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos. São realidades diferentes. Com isso, estou dizendo que a coisa se materializa, o poder do Estado e a luta de classe se materializa de forma específica, particular, em cada nação. Dou um exemplo aqui bastante prático. No Brasil, nós temos uma estrutura tão iníqua que o sistema tributário, como já disse aqui, tira dos mais pobres, garante a riqueza dos mais ricos, não tributa a riqueza dos mais ricos, ou tributa muito levemente, libera várias transações financeiras de grandes capitais, que não é taxada. Olha que loucura. Enquanto todo mundo está pagando, o pessoal mais pobre, e concentra isso naquilo que a gente chama, lato sensu, de fundo público. Na hora de ratear esse fundo público, vem o capital,
através da dívida pública, por exemplo, e garroteia e garante que, nos últimos 25 anos, de 39% a 45% do orçamento geral da União esteja garantido já, de antemão, para o pagamento de juros, amortizações e rolagem da dívida pública. Só de juros foram 372 bilhões de 2017 a 2018. Um ano só você pagou De 379 bilhões? De juros. Imagina. E chega a uma situação gritante que é, o Estado retira do povo, inclusive do setor produtivo, né? Transfere para o capital rentista, os credores da dívida, e o capital rentista e fictício, que perambula a nível internacional e a nível local, e mais, tira diretamente através desse mecanismo do sistema tributário e do sistema da dívida. Ora, na pesquisa do Luiz Fernando, que eu estava burilando lá em casa agora, ele mostra o seguinte, em dezembro de 2002, o estoque da dívida total brasileira, não é a dívida líquida, ele está somando aí a dívida bruta brasileira, o estoque total, a dívida em real e a dívida em dólar, a dívida externa e a dívida interna. Ele nos informa lá, e a gente vai publicar isso logo, que o estoque era da ordem de 4 trilhões, perto de 4 trilhões, quando atualizado monetariamente. Se for nominalmente, era 2, alguma coisa, né? Atualiza para 2018, para dar um patamar de hoje. Quando chegamos agora em 2018, eles quase dobrou esse estoque da dívida pública. Olha que maluquice. Aí a pergunta é... Em 2 anos? Não, de 2002 para 2018. 16 anos. Em 16 anos. Só que ele vai dizer o seguinte, nesse período, nós pagamos 6 trilhões de juros e amortizações. Não, é verdade. Juros e amortizações, a conta do Luiz Fernando é precisa. Está lá. A pesquisa dele que ele me mandou, dizendo, nós pagamos 6 trilhões. Era de 2 trilhões, era de 4 trilhões, pagamos 6 de juros e amortizações, adivinha quanto é hoje? É quase o dobro de 4, chega a 7 trilhões de reais, perto de 7 trilhões o estoque da dívida. Quando ele pega, Márcio, juros, amortizações e o serviço de rolagem, que tem uma enrolada aí, tem um contador aqui, né? Tem que atentar para isso. O que eles fazem? Eles retiram a rolagem da dívida do cômputo. Por isso que aparece o estoque da dívida oficialmente, aparece 2 trilhões, alguma coisa. Não é verdade. É que quando se vencem os títulos e o Estado não tem como pagar, ele emite novos títulos para arrecadar dinheiro, aumentar a dívida para pagar a dívida passada. O Luiz Fernando está somando tudo isso e está dizendo o seguinte, uma bagatelazinha de 16 trilhões de reais foi transferido em termos de juros, amortizações e rolagem da dívida pública. Ele diz, e a dívida quase dobrou. Eles têm algo de errado aí. Quer dizer, Márcio, para resumir, o sistema tributário e da dívida pública constituem 2 mecanismos muito importantes de transferência de recursos, de renda líquida da nação, do povo, principalmente do povo trabalhador, para os rentistas. Por isso é tão importante, professor Epitácio, que os trabalhadores tenham consciência, né, daquilo que é a chamada dívida, né? Seja ela a dívida pública, a dívida externa, a dívida interna, ter com bastante clareza, né, qual é o perfil de cada uma dessas dívidas, isso, como que elas se constituem. E apoiar a campanha da auditoria cidadã. E exigir que seja cumprida a Constituição de 1988, isso, em suas disposições transitórias, traz lá a exigência de que seja feito em, no máximo, 5 anos, 1988 mais 5 dá quanto? 93, né? Em, no máximo, 5 anos, a auditoria da dívida pública brasileira. O que se pretende com a auditoria é só o seguinte, as seguintes perguntas. Qual é o tamanho dessa dívida? Como é que ela se originou? Quem são os tomadores? Qual é o nível de legalidade dessa dívida? Quanto já pagamos e quanto devemos pagar? São essas as perguntas que a população precisa saber. E direito. Nós não estamos dizendo que não vamos pagar, não estamos dizendo que... Não, estamos dizendo só o seguinte. Qual é o tamanho disso? Como é que se originou? Quem foram os tomadores? Tem legalidade isso? Quanto já pagamos e quanto é que está faltando aí? Foram essas perguntas que o Rafael Correa, lá no Equador, colocou para a população, e a população autorizou o Rafael Correa a fazer a auditoria utilizando
os colegas daqui do Brasil, a expertise deles que trabalham na auditoria cidadã. Resultado no Equador, 70% da dívida ou era ilegal ou já tinha sido paga. Aí o Rafael Correa cancelou, chamou os credores e disse, é imoral isso, não tenho condições. E de fato, 70% de uma dívida muito menor do que a nossa, claro. A nossa é gigantesca. Eu vou para mais um intervalo na entrevista para a gente poder falar da agenda do trabalhador aqui hoje, né? Atenção ouvintes, o Mundo do Trabalho informa, o movimento Ocupa Casa Frei Tito, movimento que está ocupando a residência do religioso preso, torturado e morto pela ação da ditadura militar, instituída no Brasil a partir de 1964, realizará hoje, no local, Rua Rodrigues Júnior 364, no centro, a partir das 17 horas, uma oficina de fanzine. O trabalho estará a cargo da facilitadora Milena Fernandes, do coletivo Fubá, e a participação é ilimitada e gratuita. Acontece na tarde de hoje, dia 21 de agosto, a aula inaugural do curso Abdias Nascimento de Comunicação e Igualdade Racial. A aula estará a cargo da jornalista e professora Cleidiana Ramos. A partir das 18 horas, na sede do Sindijorce, Rua Joaquim Sá 545, no Dionísio Torres. Mais informações pelo telefone código de área 85 3247 1094. Nessa quinta-feira, dia 23 de agosto, acontecerá em Londrina, no norte do Paraná, o seminário Como Combater as Atitudes Antissindicais das Empresas Depois da Reforma Trabalhista, organizado pelo Fórum Estadual de Liberdade Sindical do Paraná. A programação é intensa, começa às 9 horas da manhã e termina às 20 horas, no auditório dos Sindicatos Metalúrgicos de Londrina e região. O geógrafo marxista David Harvey fará hoje, em Fortaleza, uma palestra gratuita no Cine Teatro São Luís. Com 82 anos de idade, o pesquisador britânico traz a conferência A Cidade do Capital e as Loucuras da Razão Econômica, com referência na sua mais recente obra, ao chegar ao Brasil, A Loucura da Razão Econômica, Marx e o Capitalismo no Século XXI. Embora tenha esgotado em 50 minutos sua lotação, os organizadores irão liberar, a partir de uma fila de espera, os lugares não ocupados até às 17 horas. O curso Marx e Marxismo, que o Grupo de Estudos e Pesquisas em Antônio Gramsci, o G-Gramsci, está sendo ofertado neste semestre, de agosto a novembro, com um certificado de carga horária de 60 horas. O curso será dividido em 5 módulos e visa passar pelos autores que desenvolveram os elementos fundamentais da filosofia da praxis. Cada módulo será ministrado por um estudioso pesquisador do referido autor, quais sejam Hegel, John Aquino, lá da UES, Marx, Fábio Sobral, aqui da UFC, Lenin, Fábio Queiroz, da URCA, Lukács, Fátima Nobre, da UFC, e Gramsci, Joeline Rodrigues, da UFC, e Gianni Fresco, UFO, da Itália. Mais informações na página da FACED da UFC. Agora vamos ouvir aí um minuto revolucionário. Em 22 de agosto de 1978, o comando da Frente Sandinista de Libertação Nacional da Nicarágua, organização de esquerda de luta contra o imperialismo norte-americano e a ditadura do Juan Somoza no país, toma o Palácio Nacional de Manágua, sede do Congresso Nacional. A ação, que ocorre no início de uma sessão da casa, conta com 25 guerrilheiros. Nela decorre a rendição dos soldados da Guarda Nacional de Somoza após um longo tiroteio e o sequestro de ministros e congressistas. A bem-sucedida ação alcança os objetivos: a libertação dos presos políticos aliados, uma quantia em dinheiro e a garantia de saída do país dos líderes do comando. Esse foi um importante golpe na ditadura sanguinária de Somoza, derrotado definitivamente em 19 de julho de 1979, quando a Força de Libertação Nacional da Nicarágua ocupa a capital, Manágua. Valeu? É isso aí. Estamos chegando ao fim de mais um Mundo do Trabalho. Para a gente poder finalizar, professora Helene, em que perspectiva se encaixa os cetros na batalha pelas consciências no interior e no exterior da universidade, além da luta política em geral? Rapidamente, porque a gente só tem um pouquinho de tempo. Então, a gente tem uma tradição no Laboratório Cetros, né, junto com outros laboratórios da Universidade Estadual do Ceará, de contribuir no processo de pesquisa, de formação, né, de construção de uma outra perspectiva de leitura de realidade, que a gente já vem tentando materializar e dar visibilidade em vários seminários. O 6º seminário
é mais um momento, né, onde a gente vai debater para a particularidade brasileira no que diz respeito ao mundo do trabalho, ao processo de ideologização que a sociedade vive hoje. A gente também vai estar né, debatendo a questão do conservadorismo, né, que caracteriza a sociedade hoje. Tem uma mesa específica. A gente tem um projeto chamado Arte Crítica Social, que é um projeto que também vai estar dentro do seminário apresentado, discutindo aí o filme Eu, Daniel Black, com a assistente social Rebeca, que vai fazer uma análise né, bastante interessante dessa realidade vivida hoje, não só pelo Brasil, mas pelo mundo, né, que é a perda de direitos dos trabalhadores. Então, o CETRO está nessa trincheira de disputa, né, de conhecimento, disputa científica, quanto à leitura da realidade, que está favorável aos interesses da classe trabalhadora, junto das lutas sociais. E para isso a gente vem contribuindo já há um certo tempo, né, Macário, mais de 10 anos já na contribuição do ponto de vista de formação de estudantes, na pesquisa e na extensão, dentro de condições não muito favoráveis da universidade pública, mas que tem contado com um certo voluntarismo também de bolsistas, né, de pessoas aí que, diante das poucas conquistas que a UES teve em termos de bolsas, também veio né, vieram contribuir com a coordenação aí que é dos professores. Mas é à custa de muita luta, mas a gente se reconhece na trincheira dessa disputa ideológica, na disputa quanto à leitura da realidade do mundo, né, dialogando aí com diferentes perspectivas, né, dentro de uma perspectiva crítica, marxista, e dialogando com outras perspectivas de leitura da realidade. Então, a gente se reconhece nessa trincheira. Né. Obrigado, professora Helene. Macário, como articular com vistas para o futuro a resistência de todo esse cenário, né? De que maneira atrair os trabalhadores não sindicalizados a se reorganizarem? E também, se você puder falar um pouco sobre a programação, rapidamente, só tem 2 minutos. 2 minutos, então deixa para a Tainara apresentar aqui a programação. E digo apenas que a tentativa do CETROS é essa vinculação da universidade com os dilemas mais candentes do mundo contemporâneo, né? E sob um ponto de vista muito específico. Há uma luta de classes no país. Quem diz isso é o Brescia Pereira, não sou eu. As classes dominantes, diz ele, resolveram saltar para dentro da arena, arregaçaram as mangas e agora resolveram duelar. Para ele, isso é agora, dos anos 2014 para cá. Nós diríamos que isso é eterno, mas que de fato tem um golpe aí em curso, bastante complexo, Desde Cabral, pelo menos. Quer dizer, nossa trincheira é essa, é levar o conhecimento e levar o debate para o povo, para os estudantes, mas também para o extramuros. O 6º Seminário CETROS tem esse interesse. Inclusive com participação de militantes, né? Tainara, pode nos trazer então? Pronto. Rapidamente, né, porque o nosso tempo é um pouco corrido. A nossa programação começa amanhã, a partir das 18 horas, com a primeira mesa Crise Brasileira no Contexto Mundial e Latino-Americano. Vamos ter a presença do professor Macário e do professor Marcelo Cartanholo, da Federal Fluminense. Na quinta-feira pela manhã, a partir das 8, com a mesa Neoliberalismo, Trabalho e Educação no Brasil, um balanço dos últimos 25 anos. O professor Fábio Sobral, aqui da UFC, a professora Regiane Bezerra, da UES, e a professora Mônica Cavanhaque, também da UES. À tarde, também na quinta-feira, Desafios e Perspectivas da Luta dos Trabalhadores do Campo no Estado do Ceará. Vamos ter a Maria Jesus, que é do MST. Muito bom. E o Célio Coutinho, que é professor da FACED. Bom menino também. Pronto, ótimo. E logo depois vamos ter lançamento de livros, inclusive o professor Davi Montenegro, que é do IFCE, que sempre está por aqui, também vai estar lançando seu livro. O grupo da instrumentalidade da professora Arlene também está com livro. E mais à noite é a mesa do Arte Crítica, do nosso projeto de extensão, com a assistente social Rebeca Rocha. E na sexta-feira, pela manhã, Desafios e Perspectivas do Movimento Sindical e Social na Conjuntura Brasileira, com a presença da professora Zelma Madeira, da professora Elda Maciel e do Davi Montenegro, do IFCE. À tarde, as apresentações de trabalho. E à noite, para fechar o nosso seminário com chave de ouro, a mesa Questão Social no Brasil, Particularidades e Recrudescimento do Conservadorismo, com a professora Silvana Mara, da Federal do Rio Grande do Norte, professora Tereza Cristina, da UES, e a professora Erlênia Sobral, da EBATEC.
Obrigada. Muito obrigado pela presença de todos aqui e todas no nosso mundo do trabalho de hoje. A gente vai encerrando e pedindo para Antônio Carlos Lima